Na segunda parte da importância estimativa de VS, né, que eu estou chamando aqui de parte B, a gente vai ver quais são os passos, né, para poder fazer essa estimativa de VS e também como que a gente faz para poder analisar os crossplots, né, a partir dos parâmetros elásticos e do conhecimento das propriedades de reservatórios, né? Então, como que a gente faz para obter? Então, primeiro eu vou trazer os passos, né, esse estudo de caso, usando o, o dado modelo, né, que eu estou chamando de dado modelo, que é do novo campo de Joubart. Em seguida, eu vou mostrar para vocês um outro trabalho que vai ser publicado no mês que vem, na revista PG. E, por final, a gente encerra mostrando uma monografia de uma aluna que eu orientei, da Gabriela, né, a aluna Gabriela, mostrando como foi feita a estimativa de VS, né, numa outra área, um outro campo, e quais foram os problemas que a gente teve para essa estimativa, né, desse reservatório. Então, para a estimativa de VS ou calibração de um modelo, né, como, por exemplo, lá as equações de Guimbert-Castanha, qual que é o workflow que a gente utiliza para fazer essa estimativa de VS? Então, o workflow usado, né, para nessa videoaula é mostrado aqui. Então, a gente tem, primeiro, faz a avaliação dos perfis, então a gente tem que estimar o volume de argila, a porosidade e saturação. Em seguida, a gente faz a substituição de fluido, né, do reservatório em situ para 100% saturado com água. Tendo o reservatório totalmente saturado com água, a gente faz a estimativa dos parâmetros que ajuste VS com relação a VP. Em seguida, a gente faz a substituição de fluido, voltando para a condição in situ. E aí a gente vai comparar como que foi esse VS calibrado a partir da área de estudo com relação aos valores que foram obtidos no artigo do Guimbert-Castanha, né? E aí a gente vai comparar e ver qual foi o erro produzido do valor medido com relação ao valor estimado, né, usando esse ajuste e com relação aos valores lá do artigo do Guimbert-Castanha. Então, esse daqui é o poço, né? Aqui já está separado na região do Eoceno, então variando a profundidade de 2.500 a próximo de 2.800. No primeiro track a gente tem o caliper aqui ele foi normalizado, né? Então a gente pegou qual era a curva de referência do valor do caliper e subtraiu. Então aqui a gente vê que quando ele for zero, quer dizer que não existe nenhum problema, nenhum arrombamento nele. E quando esse valor variar, quando for maior, né, em regiões ele vai ter sofrido mais com relação à perfuração, né, como, por exemplo, nessas regiões aqui. Em seguida, a gente observa aqui o perfil de raios gama, a gente vê que os valores, a média desses valores eles são muito altos, próximo de 100, né, o valor API, então se torna inviável a estimativa do volume de argila, né, baseado no perfil GR. Essa região a gente tem a presença do feldspato, que é altamente radioativo, então, a composição mineral, além do quartzo nas areias, a gente também tem o feldspato. Então, a gente teve que usar uma outra abordagem para poder estimar o volume de argila, que foi a partir da combinação densidade e neutrão, que eu vou mostrar nos próximos slides como que foi feita essa estimativa. Então, aqui a gente tem a combinação, né, o mesmo track, o neutrão com densidade. A gente já observa, né, que quando esse cruzamento aqui ocorre com densidade de neutrão nessa região aqui, a gente vai ter as areias, né, que no caso ela vai estar saturada com óleo,
e quando a gente tiver essa coloração aqui em verde, né, desse afastamento entre as duas curvas, a gente vai estar associando aqui a presença dos folheiros, né? A gente sabe que esses dois perfis, eles combinados para o ambiente ciclástico, eles costumam funcionar muito bem, essa separação de areia e folheiro, e é o que a gente observa também nesse caso aqui, né? Então, aqui já no próximo track, a gente tem o perfil DT e o DTS, é da onde a gente estima os perfis VP e VS. Aqui, no próximo, a gente tem a resistividade, então a gente nota aqui uma variação de resistividade bem alta aqui, tem algumas variações também, tanto aqui na parte superior quanto na parte inferior. Nesse posto, a gente tem o perfil de ressonância, o NMR. Então, aqui está sendo mostradas 3 curvas de porosidade vindas desse perfil. A gente tem em vermelho a porosidade total, em verde a porosidade efetiva e em azul, o azul claro, o free fluid, né? A gente observa aqui que na região de maior interesse, onde está a maior espessura do reservatório, o free fluid ele é alto, né, chegando perto da porosidade efetiva e total, né, já nas outras regiões, onde a gente tem a presença maciça aí de folheiros, o free fluid acaba sendo bem baixo, e a porosidade já é total alta, né? Então, estando associada essa porosidade com a porosidade do folheiro. Aqui do lado a gente tem o perfil fotoelétrico, que mostra, ele está muito associado com relação à matriz, então para matrizes de quartzo e também do feldspato, ele vai ter baixos valores, e quando já for relacionado à presença de argila, esses valores são mais altos. E carbonatos mais altos ainda, que a gente tem, né, em algumas regiões aqui, uma camada bem delgada de carbonato. E, por fim, a gente tem aqui o perfil DRDN, né, que nada mais é calculado a partir do perfil neutrão e densidade. Então, é como se a gente fizesse uma normalização desse perfil. Quando tiver esse cruzamento aqui, ele vai ser menor do que zero. E na região onde está aparecendo aqui em verde, esse perfil vai responder com valores maiores do que zero, né, com valores positivos. Então, valores zero, próximo de zero, valores negativos, a gente associa com a zona de areia, com os arenitos. E já valores maiores do que zero, valores mais altos, nós associamos com o folheiro. Aí, para esse caso, né, para determinar quais eram os tipos de faces, né, qual que foi o critério que eu acabei adotando para separar essas faces de areias das outras faces, né, que é basicamente constituída aqui por arenito e folheiro. Então, eu queria separar onde a gente tem as faces de arenitos, para que a gente pudesse fazer substituição de fluido, calibrar o modelo de Guimbert-Castanha, e pudesse fazer todas as análises que vão vir a seguir. Então, o critério que foi utilizado, né? Antes de falar desse critério, aqui tem a fórmula do DRDN. Então, o DRDN ele utiliza aqui o perfil densidade do neutrão, e aí, a partir dessa fórmula aqui, a gente obtém a curva mostrada aqui nesse slide, né? Essa curva aqui a última curva do lado direito. E aqui eu coloquei uma reta, né, no valor de zero, meio que separando, tentando aqui separar o que são as areias do restante. Então, para determinar aqui o que era a areia do reservatório, eu acabei usando essas condições, né? Então, para o DRDN menor que zero, aqui a gente pode variar. Eu quero agora que o DRDN possa ser um valor um pouquinho mais alto. Qual o valor? Abaixo de 1, ou 1,2, ou 0,2, 0,4. Né? Coloquei aqui que o DRDN tem que ser maior que menos 3, para tirar um pouco a questão de pontos escuros que a gente tinha devido, principalmente causado pela
pela variação do calibre. Coloquei que as impedâncias elas teriam que ser menor do que 11.000, tentando aí de uma certa forma excluir os carbonatos, que, pela análise que a gente viu, relacionando o dado de rocha com as informações dos perfis, do perfil composto, do perfil de litologia, interpretado, vindo do perfil composto, a gente colocou que abaixo de 11, que acima de 11.000 não seria as areias. Então, foi uma outra condicional aqui para separar as areias, abaixo de 11.000. Né? E também aqui usei o perfil fotoelétrico, valores, entrar somente valores abaixo de 3,2. Então, a partir de todas essas condições aqui, né, tendo, juntamente com a análise dos dados de rocha, com a descrição das amostras laterais, vindas lá no perfil composto, eu consegui criar esse critério aqui para poder separar as areias. Então, aí nesse gráfico aqui, do φ do neutrão com densidade, a gente tem aqui somente os pontos, né, que eu estou assumindo que são dos arenitos, para esse poço em análise. Então, a partir disso, né, separando esse gráfico, agora vem como é a estimativa do volume de argila baseado no perfil neutrão e densidade. Então, a primeira análise que a gente precisa fazer é separar as areias. Separando as areias, a gente utiliza aqui uma reta para ajustar esses pontos, né? E aí, a partir desse ajuste dessa reta, né, vem os passos seguintes. Tá? Então, esse é o método lá, é o método presente no software do IP. Então, como que se obtém esse volume de argila a partir dessa combinação desses dois perfis? Tá? É usando essa equação, né, combinando aqui esses dois perfis, e aí é onde a gente precisa determinar o primeiro ponto, que a gente chama aqui o ponto 1, onde a gente tem as areias limpas, o ponto 2, as areias limpas, e o ponto 3, onde a gente tem 100% de folheio. E essas retas aqui, elas são retas paralelas, construídas, que é onde a gente tem a variação do volume de argila para essas retas. Então, essa primeira reta, o volume de argila é igual a 0, 20, 40, 60 até 80, né? Criando assim essas 5 retas. Então, para o nosso dado, eu coloquei aqui como terceira propriedade o PF, então variando aqui de próximo de 2,5 a 4,5. E aí, com isso, a partir da primeira reta, que foi ajustada, mostrada no slide anterior, onde só tem as areias, foi-se construída as retas seguintes, né? Então, aqui a gente tem 0, laranja 20% do volume de argila, verde 40% e assim sucessivamente. E aí, o ponto 1, ele é determinado aqui onde a gente tem o cruzamento dessa reta da densidade igual a 2,65, com essa outra reta aqui, que foi calibrada aonde a gente tem 100% de areia. Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 eu determinei sendo como esse ponto aqui, tentando pegar aqui os últimos valores de densidade em neutrão dos nossos dados e definir aqui como sendo o ponto de 100% de argila. Então, aqui todos os dados do poço naquele intervalo, de próximo 2.500 até 2.800. Então, aí com isso, nós tendo esses 3 pontos, né, esse ponto, o ponto 1, o ponto 2 e esse outro ponto onde tem 100% de argila, substitui nessa equação, juntamente com os perfis, o neutrão e o densidade, a gente tem aqui a estimativa do volume de argila. E aí o resultado dessa estimativa está mostrado aqui. A gente vê como tem uma boa coerência com o DRDN, tem uma boa coerência com o perfil fotoelétrico, né? Também aqui com relação à resistividade, né? Onde a gente espera
a resistividade maior, né, uma resistividade mais alta, onde vão estar os reservatórios. Então, tendo agora o perfil, né, o volume de argila estimado, foi-se estimada a saturação de água. Para a estimativa de saturação de água, utilizou-se a equação de Art. Então, agora a gente tem a porosidade vinda do ressonância. No caso, a gente vai usar a porosidade total, fazer essa substituição de fluido. Temos o volume de argila estimado e a saturação a partir da equação de Art. Então, a partir dessas propriedades agora estimadas, propriedades do reservatório, a gente dá sequência para a substituição de fluido e depois a calibração do VS. Então, para realizar a substituição de fluido, né, agora substituindo essa curva aqui para SW igual a 1, né, e a gente, novamente, está interessado de fazer isso somente dentro do reservatório, então eu vou considerar que aonde a gente tem folheiro e a saturação deu diferente de 1, eu vou considerar como sendo 1. E aonde a gente tem areia, que é onde a gente vai realizar a substituição de fluido, eu vou pegar aqui o valor do SW e substituir para SW igual a 1. E aí, como que isso é feito? Então, aqui a gente o primeiro passo é calcular o Ksat, né, o K saturado com o fluido in situ, e o G. Como que a gente obtém isso? Então, a partir de VP e VS e do perfil densidade. Com isso, então, nós estimamos aqui o Ksat1 e o G. Então, qual que é o segundo passo? O segundo passo é a estimativa do fluido 1, do fluido in situ, né, o fluido efetivo da área do reservatório. E aí, como que a gente estima? A gente estima aqui utilizando a média de rios, que é uma média harmônica. Isso, uma observação que eu faço aqui se a gente desconfiar ou se a gente quiser fazer uma substituição, calcular um K do fluido efetivo diferente, né, porque quando a gente usa esse limite de rios, né, essa média harmônica, a gente está supondo ali que a saturação é uniforme. Tá? Se a gente quiser realizar uma substituição não uniforme, a gente pode utilizar ou o void ou a média de rios e void, né? A média de rio. Os valores utilizados aqui do K do fluido do K da água, 2,68 e do K do óleo 1,5. Como que a gente estima esse valor? De 1,5 lá usando as equações de Betz-Swan. Então, a partir disso, a gente então tem aqui esse K do fluido 1. Ele vai variar de 2,68 a 1,5. Né? Quando a gente tiver SW igual a 1, o valor dele é 2,68. Quando a gente tiver SW igual a 0, o valor vai ser, do K do fluido 1, 1,5. E quando a gente tiver uma porcentagem, né, SW diferente de 0 e diferente de 1, entre 0 e 1, a gente vai ter um valor entre 1,5 e 2,68. Então, com isso, a gente tem aqui o perfil do K do fluido efetivo, do K do fluido 1. Para calcular a densidade do fluido 1, a gente utiliza essa média simples. Então, a densidade do fluido 1 vai ser igual à saturação de água vezes a densidade da água, mais 1 menos a saturação de água vezes a densidade do óleo. Então, a densidade da água, o valor usado foi esse, e o do óleo foi 0,85. Então, com isso, a gente tem a curva aqui da densidade do fluido 1, do fluido in situ, aqui dentro do reservatório. Então, separando aqui somente as regiões que considera que são areias. Em seguida, o quarto passo na substituição de fluido é a gente substituir os valores aqui na equação de Gassmann. Então, a gente tem o K saturado 1, que foi calculado lá no primeiro passo. Temos o K do fluido 1, o K do mineral. Para esse caso aqui, eu considerei como sendo o quartzo. Poderia considerar uma combinação do quartzo com fluidos parros, né? Se
supor que tem 20, 30% dentro do reservatório, a gente pode calcular um K médio, um K efetivo do sólido, né? Um K médio do sólido. O perfil aqui, a porosidade usou-se o perfil NMR, e aí com isso, substituindo, e depois isolando aqui o KSAT2, nós obtemos o mole de bulk para o segundo fluido. Então, o K do fluido 2, considerando aqui água, 100% saturado com água. Se a gente quiser fazer isso com 100% saturado com óleo, o K do fluido 2 vai ser o valor do óleo, né? Aquele 1,5 gigapascal. Em seguida, a gente precisa atualizar o valor da densidade para 100% saturado com água. Para isso, a gente utiliza essa equação aqui, né? A densidade é 1, é o perfil ρB, mais a porosidade, porosidade total, perfil vindo do NMR, vezes a densidade do fluido 2, que no caso aqui é a água, menos a densidade do fluido 1, que foi calculado no terceiro passo. E aí, por fim, a gente faz o cálculo das novas velocidades, com agora o reservatório 100% saturado com água. Então, a velocidade compressional para o reservatório saturado com água, está aqui a forma, lembrando que o G não mudou, e para a velocidade cisalhante, saturado com fluido 2, né, o que mudou aqui foi somente a densidade nessa equação. Então, com isso, nós temos agora, né, realizamos a distribuição de fluido, então a gente tem os valores de VP e VS in situ e saturado com 100% água. E aqui estão apresentado como que ficou esse perfil. Aqui eu dei um zoom na região do reservatório, aquela região maior do reservatório que a gente viu. Então, a gente observa mais claramente agora a combinação densidade-neutrão, né, onde a gente está em amarelo aqui, é onde a gente teria as areias, em verde é onde a gente teria os folheiros. Aqui está os perfis do NMR, o volume de argila, estimado a partir da densidade neutrão, a gente vê como tem, né, uma boa correspondência com densidade neutrão, né, lógico que eles foram estimados a partir deles, né, o volume de argila foi estimado a partir deles. Aqui a saturação de água, e aqui nós temos em preto a velocidade original e em vermelho a velocidade obtida a partir da substituição de fluido para 100% água. Então a gente vê essa variação. O que aconteceu? A velocidade de VP aumentou com relação à velocidade em si. E já o VS a gente vê em verde a original, a in situ, e em vermelho realizando a substituição de fluido. O que aconteceu? Essa velocidade, o VS, ela diminuiu. A gente viu, a densidade aumentou, então o VS diminui. Então aqui a gente vê como que ela diminui e diminuiu muito pouco, né? Porque a densidade ali do fluido efetivo, ela variou pouco, então, quer dizer, ela variou, mas o impacto que ela tem na densidade da rocha é pequeno, então acaba que a variação é muito pequena. E aí a velocidade, então, tem uma pequena diminuição, o VS. A gente vê que em regiões onde a gente tem a saturação de água maior, e nas regiões do folheiro, as velocidades aqui elas são iguais, de VP, tanto in situ quanto 100% com água. E a gente tirou, excluiu esses dados de fazer a substituição onde tem folheiro e onde já tem muita presença de água, próximo de 1, o valor vai mudar pouco. Então, realizada a substituição de fluido, a gente analisa como é que ficou no crossplot. Então, aqui a região somente de areia, mostrado o gráfico de VP por VS, e aqui a terceira dimensão, né, colorido, pelos valores de água, pelo SW. Então, esse daqui é os pontos onde a gente tem para a condição in situ, e
Em azul aqui é onde a gente realizou a substituição de fluido, então onde variou, né? Então a gente tem aqui a condição inicial e agora a segunda condição, 100% saturado com água. Esses pontos saíram daqui e vieram para essa região aqui, provocando essa diferença, conseguindo, de certa forma, separar aonde a gente tem 100% saturado com água do restante. E a gente observa isso também na razão VP-VS. Então, aqui a gente tem para 100% saturado com água, e nessa região, os valores em si. Então, a partir da substituição de fluido, tendo a região com 100% saturado com água, a gente agora separou-se as areias, saturou elas com água, e aí a gente coloca aqui no gráfico VP e VS, para que possamos ajustar os parâmetros da equação de Cribbel-Castanho. Então, aqui a gente tem dois ajustes, uma equação do primeiro grau, que é essa reta aqui em azul, e aqui estão os valores obtidos para o ajuste dessa reta. Em laranja, ajustou-se uma equação do segundo grau. Então, a gente tem aqui os valores A2, A1 e A0. Quando a gente compara esses valores da equação do primeiro grau com os valores obtidos no artigo do Cribbel-Castanho, a gente nota uma diferença. Então, para a areia, os valores obtidos foram esses daqui, no trabalho deles, e nesse exemplo, os valores obtidos estão mostrados aqui. Eu fiz a mesma coisa para os folheiros, né? Separei a região onde só tem os folheiros, plotei VP e VS, e a partir disso estimei os parâmetros da equação da reta. Então, aqui a gente tem o A1 e o A0. E aí, comparando, a gente nota aqui uma diferença com relação aos valores obtidos por Cribbel-Castanho. Então, agora, com isso, a gente tem uma região, na região que a gente tem o arenito, saturado com água, os valores obtidos do ajuste dessa reta VP e VS. E para o folheiro, na região do folheiro, a gente tem esses outros valores ajustados. Então, a partir dessas equações ajustadas, tanto para areia quanto folheiro, 100% saturado com água, né, é necessário fazer agora a substituição para os valores in situ, né, do VS. Então, calcula-se um perfil VS baseado naquele ajuste que foi feito, né, com os valores encontrados para A e B, quer dizer, para A1 e A0, tanto da areia quanto do folheiro. Em seguida, que calculou-se o VS, realiza agora a substituição de fluido para o VS in situ, para a condição inicial do reservatório. Como que isso é feito? Basicamente aqui uma equação simples. A gente sabe que o G permanece constante, então o G, que é igual à densidade saturada com água, ou saturada com fluido, vai ser igual a VS saturado com aquele fluido. Então, igualando o que a gente tem in situ com relação ao substituído com água, então a gente tem as duas densidades, obter-se essa velocidade saturada com 100% com água, a partir lá da equação ajustada. Com isso, nós calculamos o VS para a condição in situ. Então, foi feito isso tanto a partir dos valores obtidos pelo ajuste com os dados e também usando os valores lá do artigo do Cribbel-Castanho. E aí, eu dei um zoom aqui na região, né, a região de maior interesse, onde o reservatório está compreendido. E aqui a gente observa, a curva em preto é a original, é a que foi medida no poço. Em azul é a que foi estimada a partir dos parâmetros calibrados, do A1 e do A0. E em vermelho a gente tem utilizando os valores lá do Cribbel-Castanho. Então, o que a gente observa? A gente observa que a estimativa usando os parâmetros calibrados, ela produz um resultado bem melhor do que os valores utilizados, do que os valores simplesmente obtidos ou pegados lá do Cribbel-Castanho. Então, aqui nessa região, olha como que a gente observa
né, um bom ajuste entre a curva preta e azul, e com a vermelha já não tão bom, né? A gente observa também nessa região, né? Então, várias regiões aqui a gente observa um melhor ajuste para o modelo ajustado do que os valores lá do Guimbé Castanha. Então, aqui é comparando, mostrando todos os perfis, fazendo a mesma comparação. Então, novamente, a gente observa, né, como em regiões aqui, o ajuste da curva preta com a azul é bem melhor do que com relação à vermelha, né? Então, a partir disso, calculou-se os erros entre o valor estimado e o valor medido. Para calcular o erro, eu usei essa equação mostrada aqui. Então, a gente tem que 1 dividido pelo número de pontos, ele vai ser um somatório do valor medido menos o valor estimado, normalizado aqui, dividido pelo valor medido, vezes 100, para dar para o resultado sair em porcentagem. Então, para o arenito, usando o ajuste, uma equação do primeiro grau, o erro foi 5,91. Né? Já usando uma equação de segundo grau, esse erro diminuiu um pouco, né? E o erro foi de 5,83. Quando se utilizou os valores do artigo do Guimbé-Castanha, esse erro, isso é mostrado somente nas areias, tá? Esse erro foi calculado somente nos pontos aonde eu considerei que temos areia, que é o arenito. E aí, nesse caso, o erro foi, usando os valores do Guimbé-Castanha, foi de 12,06, ou seja, foi mais do que o dobro, né? O erro utilizando esses valores tabelados. Agora é mostrando numa outra região esses perfis, aonde a gente tem uma presença maior de folheiro. Então, a gente observa que também para os folheiros, o ajuste entre a curva azul, a curva preta e azul foi melhor do que com relação a vermelho. Mas, nesse caso, a gente observa que não teve, tirando essa região aqui, onde é uma região que tem uma presença aqui de areia, nessas outras regiões onde tem uma maior concentração de folheiro, a gente observa que elas ficaram muito próximas, né? Que em alguns casos a vermelha acabou separando um pouquinho mais com relação às outras duas. A partir disso, eu calculei também o erro somente na região dos folheiros. Então, o erro a partir dos valores calibrados do A1 e do A0 foi de 7,22. Já para os valores utilizando os valores de Guimbé-Castanha, o erro foi de 8,45. Né? Foi aqui uma diferença de um pouco mais do que 1,2, né? O erro percentual. E, por fim, eu fiz esse cálculo desse erro no intervalo todo. Então, para o intervalo todo, utilizando o valor estimado a partir do A1 e o A0 calibrado para a areia e para o folheiro, o erro foi de 7%. E já utilizando os valores tabelados, o Guimbé-Castanha foi de 9,12. Então, a gente observou aqui que o erro foi maior para a condição onde a gente tem areia, que muitas vezes é o que mais importa para a gente. Então, apesar daqui o erro percentual ter dado relativamente baixo, de 2,12%, utilizando o Guimbé-Castanha e o modelo ajustado, a gente observou que para o arenito o erro foi o dobro, né? Saiu próximo de 6% e foi a 12%. Agora, em seguida, eu mostro o workflow para como que a gente obtém os crossplots, né? Os templates de física de rocha, como que a gente pode obtê-los com o objetivo de tentar separar a litologia e tipo de fluido. Então, primeiro a gente faz
É a mesma avaliação que foi mostrada lá no outro fluxo, faz a estimativa do volume de argila, porosidade e saturação, analisa os crossplots, né, em condições iniciais, condições de si. Depois a gente realiza uma substituição de fluido para 100% água e 100% óleo, ou gás, dependendo do tipo de fluido que a gente tiver no reservatório. Faz análise dos perfis de variação de VP e VS com a substituição de fluido, né? E para isso a gente estima o VS, caso a gente não tenha. E em seguida a gente obtém os crossplots para essas diferentes condições em si, e 100% saturado com água e 100% saturado com outro fluido. Então aqui a gente tem os diferentes crossplots, né, mostrando diferentes combinações dos parâmetros elásticos com relação aqui ao volume de argila, que foi estimado, mostrado nos passos anteriores. Então, a gente, para a condição in situ, né, quando a gente analisa esses crossplots com relação ao volume de argila, a gente vê que consegue, de certa forma, separar, né, o que tem uma menor presença de argila com relação ao que tem uma maior presença. Então, a gente aqui conseguiria separar os arenitos dos folheiros. Qual é o melhor crossplot? Aí a gente pode fazer uma análise quantitativa para ver quais deles têm uma maior variação e qual ficaria mais fácil de identificação para a gente poder trabalhar. E aí, quais são os passos para obter agora os crossplots 100% saturado com água e 100% saturado com biocarboneto? Então, são os mesmos passos que foram utilizados, que já foram mostrados. Então, a gente calcula o KSAT1 e o Z. Após isso, a gente calcula o K do fluido 1, o in situ, a densidade do fluido in situ. E aí, depois, a gente faz a substituição para 100% água ou 100% óleo. Então, o que vai mudar aqui é que hora o KSAT vai ser aqui com a água, hora vai ser o KSAT do óleo. E aí obtemos, então, no final, atualizamos aqui as densidades e no final obtemos as velocidades para as duas condições, né? Aqui 100% água e aqui 100% óleo. E aí, com isso, a gente analisa como que fica nos perfis. Então, aqui a gente tem o perfil, o VP, a velocidade compressional, o verde é para a condição in situ, o azul para saturado com água e o vermelho saturado com óleo. A gente vê uma pouca diferenciação do verde para o vermelho, né? Porque a gente tem aqui um reservatório com uma boa saturação, né? Próximo aqui de 0,75 a saturação de óleo. Então, acaba que essa diminuição do VP para óleo ela é pequena. E já tem uma separação maior aqui com relação ao saturado com água. E o VS, o comportamento, né, acontece ao contrário, enquanto 100% saturado com água, o VS aqui vai diminuir, com óleo o VS vai aumentar. Né, mas acabam ficando muito próximos aqui, porque a única coisa que está variando é a densidade. Então, mostrando aqui os crossplots, como que eles ficaram, aqui a condição in situ, aqui a condição 100% saturado com água e aqui 100% saturado com óleo. Né? A gente conseguindo ver aqui uma boa separação entre essas duas condições. Né? Lembrando que aqui a gente só tem os arenitos, nesses gráficos. Aqui é mostrando o gráfico de porosidade por VP com as duas condições, 100% saturado com água, 100% saturado com óleo. Aqui é a mesma coisa o VS. Quando a gente analisa eles separadamente, o VP e o VS, a gente vê a grande ambiguidade que existe, né? Ficando difícil de... Ficando nessa região aqui, quando a gente analisando somente o VP, difícil de separar, né? O que a gente tem saturado com água e saturado com óleo. Já por outro lado, quando a gente utiliza essa combinação, o VP pelo VS, a gente já consegue aqui separar, que é onde a gente tem água e onde a gente tem óleo.
Aqui é mostrando os outros cross-plot para essas duas condições, 100% água e 100% óleo. Então, a gente vê aqui uma separação bem interessante, usando a impedância IP com a razão VP e VS. E aí a gente observa também aqui lambda ρ, μ, essa boa separação do que está saturado com óleo para o que está saturado com água, né? Então, aqui estão diferentes combinações aqui de parâmetros elásticos para essas duas condições, né? Para alguns desses crossplots, a gente precisa da informação de densidade, né? Então, por exemplo, para obter aqui a impedância IP, a gente precisa da densidade. Para obter esse crossplot de lambda ρ por μ, a gente também precisa da densidade. Só que a densidade, nos processos de inversão de dados cíclicos, em muitos casos, ela ainda é um problema. A gente não consegue bons resultados vindos da inversão, obtendo volumes de densidade. Então, quando a gente não tem esse bom resultado da inversão, né, tendo lá os dados de poços como controle de qualidade por resultado da inversão, uma alternativa é usar apenas os volumes VP e VS, né, oriundos da inversão. E aí os crossplots que a gente tem que usar são combinações dessas duas propriedades, né, VP por VS, né. Então aqui a gente tem, mostrando para esse caso, quando a gente não confia na densidade, nós podemos analisar VP-VS, né, VP pela razão VP-VS, ou razão de Poisson, né? Então aqui VP pela razão de Poisson, porque a razão de Poisson ela só depende de VP e VS, ela não depende da densidade. Então é um outro crossplot, é um outro template que a gente pode utilizar para esse caso. E também podemos usar aqui VP por lambda μ. E aí a gente nota também aqui essa boa separação em todos esses crossplots. Nesse segundo exemplo dessa videoaula, né, é um estudo realizado na margem equatorial, na bacia Potiguar, na parte offshore. Então, foi-se, a partir do pulso de descobridor, né, que está sendo mostrado aqui nessa sessão, fez-se um estudo relacionado aos parâmetros elásticos, né, razão VPVS pela impedância acústica para as diferentes faces. E aí foi separado essas faces em aqui a região dos folheiros, a parte é considerado arenito bom reservatório, né, é essa região aqui. Então, aqui está mostrado com relação ao volume de argila, aqui com a porosidade total e a saturação de água, os mesmos crossplots, variando aqui a propriedade reservatória, como a terceira escala, né, como a coloração. Essa região aqui marcada, né, a partir dos valores de razão VPVS de impedância acústica, foi plotada aqui, né, marcada nessa região onde está mais sombreado aqui nessa seção. Então, selecionou esses valores. Aqui a gente tem mostrando a seção, a razão VPVS, e essas duas aqui, a impedância acústica, a mesma seção, só muda aqui dessa B para a letra C, que na letra C o que foi destacado é essa região de folheto. A partir dos parâmetros elásticos, o poço de extensão, esse segundo poço, né, mostrava que estaria com boas faces, né, relacionado à parte boa do reservatório. Porém, esse estudo não ficou somente limitado na inversão elástica, né? A partir dos parâmetros elásticos oriundos da inversão elástica. Ele também foi feito uma decomposição espectral e, em seguida, uma classificação de faces, né? Usando o resultado da decomposição espectral, usando também
o atributo de coerência e a impedância acústica, o IP. E aí, quando foi feita essa análise, a partir dessa classificação de sismofase, o que aconteceu? Né? Percebeu-se que o poço de extensão, realmente ele não apresentava as melhores faces, né, aqui na parte superior dele, como a gente observava, como observou no poço descobridor. Né? E aí, depois da perfuração, realmente comprovou isso, que o poço de extensão ele não era tão bom reservatório quanto as faces dele não era tão bom reservatório quanto o poço descobridor. Né? Esse é um artigo que foi feito em conjunto com a equipe da Petrogal, né, onde eu pude participar, e ele vai estar saindo na próxima edição da APG. Né? Eu já vou colocar também esse artigo lá para quem quiser ler, lá na nossa pasta de referências. Né? Mas o artigo que eu tenho é o que a gente chama da prova dele. Então, mostrando aqui, né, o cuidado que tem, né, que gerou aqui com relação à ambiguidade, né, analisando somente os parâmetros elásticos para esse estudo de caso. Um outro estudo de caso, né, agora relacionado à estimativa de VS, é no campo de Atlanta. Foi uma monografia que eu orientei. Então, o objetivo era calibrar, né, o modelo, não só o modelo de Guimbert-Castanha, quanto também o modelo de Shuey-White, que vocês ainda não viram, calibrar esse modelo para a área de estudo. Então, a gente, nessa área de estudo, tem-se o perfil, o DTS, né, o sônico cisalhante. Foi feito estudo aqui nesse campo de Atlanta, que também é um reservatório de idade Eoceno, aqui da formação Marambaia. São arenitos turbiditos inconsolidados. Para se fazer uma classificação de faces, a gente usou o perfil, o GR, né, o perfil de Gama-Ray, e o perfil, o fotoelétrico. A partir desses dois perfis, foi separado as diferentes faces, então foi separado em arenito argiloso, folheiro, as margas e os calcários, né? Desses dois perfis e separado pelas faces. A partir dessa classificação de faces, comparou-se o resultado com o que veio a partir do perfil composto, né, o perfil de litologia, obtido a partir da descrição das amostras de cálio, e viu que houve uma boa correspondência, né? Tanto, né, o obtido por essa classificação, quanto o que a gente tinha de informação do perfil composto. Então, a partir disso, separou as faces e aí foi se calibrando os modelos de Guimbert-Castanha, né, para a estimativa do VS. Só que antes disso, quando a gente plota, né, o perfil VP com aqui o VS medido no poço, e aqui como terceira escala, né, colorido pela saturação, que a gente observa, né? Olha como a gente não vê o comportamento como era observado, né, tanto nos livros quanto no dado que eu trouxe para vocês do Parque das Baleias, né, daquele post que a gente fez a calibração nessa videoaula. Né? Olha como que os valores não tem aquela tendência linear entre VP e VS. Né? Então, olha como a gente observa como o VS ele está variando muito, ele está variando de próximo ali de 450 metros por segundo até 800, né? Basicamente é onde se concentra a maioria dos pontos desse gráfico. Um pouco mais de 800, né? Talvez aqui próximo de 900. E já os valores de VP, ele varia aqui de 1.800, né, até aproximadamente aqui 2.700, né, excluindo esses pontos aqui, nessa região aqui.
Então, a gente não observa aquela relação de VP/VS próximo de 2. Né? Se a gente pegar aqui esse valor, né, 2.000 metros por segundo, a gente tem aqui valores de VS de 500 metros por segundo. Né? Então, dividindo 2.000 por 500, a gente tem aí VP, razão VP/VS próximo de 4. Né? E aí foi uma das grandes dificuldades, né, de poder ajustar, né, essa relação VP e VS. Né? Então, aí a gente, né, mas por que isso acontece? Né? A gente não observa aquela razão próximo de 2, né, de VP e VS. Né? Que para esse caso a gente tem aqui os reservatórios, eles são, né, como eu comentei, são arenetos mal consolidados, né, são os arenetos consolidados. Então, a gente observou que para esse caso, o VS, né, ele varia muito. A gente não tem ali, em alguns momentos, chega a ter realmente uma velocidade cisalhante, né, maior, só que em muitos casos, por ele estar em consolidado, né, considerando ali quase grão suspenso em fluidos, né, ele muito mal consolidado, esse valor é muito baixo. Né? A gente não tem ali resistência ao cisalhamento, né? Quando comparado com uma maior resistência à compressão, pensando no K e no G. Então, o G acaba sendo muito baixo para esse tipo de caso. E aí foi realmente uma grande dificuldade, né, ajustar esses modelos. E aí, estão dando aqui destaque para essa região, né, mostrando para vocês. E aí a gente aqui está a curva medida e as várias estimativas de VS utilizando os diferentes modelos, né? Então a gente observa que em vermelho é o VS medido, né? E aqui estão as outras estimativas, né? A partir de Sui White, o Greenberg Castanha, aqui eu chamei de Castanha et al. Modificado, que foi a partir dos parâmetros que foram ajustados, né? Como eu mostrei para os dados lá do Novo Parque das Baleias, e aqui usando diretamente os valores do artigo do Castanha et al. Então, e aqui está o erro relativo, né? Aqui eu só estou mostrando o erro onde o arenito com água, arenito com óleo e a área total. No caso aqui, a área total é só do reservatório. Então, a gente observa que o que produziu o menor erro, apesar de um erro ainda alto, né, eu considero alto, 17%, foi quando a gente pôde calibrar os parâmetros da equação, né, da equação linear, o A1 e o A0. Né? Então, aqui mostrando, esse exemplo mostra uma outra dificuldade de calibração para esse tipo de reservatório. Né? Qual seria uma outra alternativa? Ao meu ver, teria que partir para métodos mais robustos nessa estimativa, combinando outros perfis, né? não somente a partir do perfil VP. Né? Todas essas estimativas é baseada no perfil VP e na porosidade, né? Mas basicamente, né, tentando correlacionar a velocidade compressional com a velocidade cisalhante. Como atividade da semana, né, eu vou dar para essa atividade um prazo maior, um prazo de 15 dias, fazer a leitura e a resenha do capítulo 1, o item aqui, a seção 1.5 do Quantitative Seismic Interpretation, né, do AB7 et al. 2005. Tá? Onde tem tá mais detalhado, né, onde muitas coisas para preparar essas duas videoaulas vieram de lá, né, na verdade da primeira videoaula, né, a segunda foi só o estudo de casos. Então, da primeira videoaula, basicamente aqui essa sessão, ponto 5. Então, eu quero que vocês façam a leitura e a resenha. E como leitura complementar, trazendo aqui para vocês, né, onde fala sobre essa estimativa, essa importância do VS. Então, no livro do Dvorak, Gutierrez e Grana, aí é o capítulo 2, sessões 2.6 e 2.7. No Handbook, capítulo 7, seção 7.
2.9. E aqui é os dois trabalhos, né, que foram utilizados para a preparação aqui da parte final dessa videoaula, né, um artigo e a monografia da Gabriela Esteves Alves. Essa monografia vocês podem baixar lá no site do GECAR, e já o artigo eu vou estar colocando lá na pasta de referências, e assim que sair a edição final, né, do artigo, eu atualizo lá. Então, até a próxima videoaula.